Aí. Som para a professora, por favor. Dr. Carlos Vias, Luiz Carlos Vias, é zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em produção animal pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em nutrição de ruminantes pela Universidade Federal de Viçosa e é o coordenador do curso de zootecnia da Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com a palavra, então, o doutor Luiz Carlos. Obrigado. Já está funcionando? Obrigado, professora, pela apresentação. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite que me foi feito pelo Carlos Fernandes. Já no ano passado, ele entrou em contato comigo e me propôs, falou que para que eu preparasse um tema para o simpósio de nutrição. E eu achei muito conveniente a gente falar de parâmetros ruminais, por ser alguma coisa, a princípio, né, para os leigos, parece uma coisa de outro mundo, mas é muito simples e já dizia a minha professora de nutrição, Lúcia Zeola, o rumen é bonito porque é dinâmico. E nós vamos hoje tentar apreciar algumas das dinâmicas, né, que ocorrem dentro do ambiente ruminal e espero no final da palestra tentar concluir alguma coisa sobre a suplementação, principalmente agora, né, uma data oportuna para a gente falar de suplementação na seca, o que acontece quando se aumenta o nitrogênio da dieta, o aproveitamento de forragens e assim por diante. Eu vou pedir licença, professora da mesa. Vamos ficar o seguinte, tem uma convenção aqui, quando estiver faltando 5 minutos, você te avisa da luzinha amarela. Ok. Nós vamos terminar no tempo certo. Então, como já foi anunciado o tema da palestra, né, nós vamos discutir alguma coisa, não sei nem se eu posso chamar isso de palestra, porque eu uso muito trazer levar as minhas aulas, né, os temas que eu tenho estudado. Então eu posso dizer que hoje nós vamos ter aqui uma aula de parâmetros ruminais ou alguma coisa nesse sentido, uma discussão. Então eu sou zootecnista, né, como foi anunciado, e sou atualmente o coordenador do curso de zootecnia da UCDB aqui de Campo Grande. O próximo, por favor. Bem, vamos falar sobre parâmetros ruminais e suas correlações com algumas, vamos dizer, parâmetros de produção, que seria o resultado final. Então, como início, nós podemos aqui, uma breve introdução, dizer que as alterações no padrão de fermentação dentro do rumen, ela pode ser eficaz ou pela introdução de componentes na dieta, ou pela manipulação dos próprios componentes da dieta, né? E dessa forma, como um resultado final dessa manipulação, nós vamos alterar a eficiência ruminal. Se conseguimos alterar a eficiência ruminal, é muito simples. Se eu altero para o bem, eu consigo um maior aproveitamento das forragens, se é o meu objetivo aumentar o aproveitamento de forragens. Dessa forma, então, nós teremos como objetivo principal, então nós vamos sempre estar falando aqui de produção animal. Eu acho que é uma época muito boa de se falar de produção animal, justamente porque agora começa o período de escassez, não só de energia, né, como os nossos ministros estão querendo aí, mas de escassez de alimentos para os ruminantes, principalmente, né? Então a gente modificando ou melhorando ou mesmo mexendo em alguns itens da dieta,
nós vamos estar tentando, entre aspas, né, elevar a produção animal. A primeira reação nessa modificação ruminal seria uma alteração na própria digestão do alimento. O que é digestão, então? Digestão seria a conversão em compostos que vão poder ser absorvidos, né? Não adianta a gente falar de uma composição de uma dieta, ou de um capim, ou de um concentrado, sem que a gente fale da digestão de seus componentes. Não adianta nada falar de uma dieta com 18% de concentrado, ou 20%, ou 12%, um feno de 14%, sem que a gente saiba a digestão, por exemplo, da proteína dele, certo? O próximo. Bem, então a qualidade do alimento, ela é o resultado, uma soma de eventos que se inicia no consumo. Na verdade, o consumo, ele é cíclico, né? Começa e termina no consumo. Por quê? O consumo, ele influencia diretamente a digestibilidade, e a digestibilidade influencia diretamente no consumo. Acaba sendo uma ida e volta, a flechinha que na verdade ficou errada, deveria ser ida e volta. Bom, além da qualidade do alimento que vai influenciar no consumo, os propriamente ditos parâmetros ruminais. Quem são eles? O pH do ambiente, que seria o resultado, a somatória de produtos finais da fermentação, e ele é influenciado diretamente pela dieta. Bom, se o pH ruminal é influenciado diretamente pela dieta, tem como eu mexer nele, alterar para cima ou para baixo, ou mais ácido ou mais básico, como eu quiser, não é isso? Se é a dieta que o influencia, eu posso muito bem deixá-lo como eu quero, no ideal. Vamos dizer assim. Bom, o nitrogênio amoniacal, ele dá a ideia do metabolismo de compostos nitrogenados dentro do rumen. Por quê? Porque ele dá a ideia. Porque nós temos uma quantidade de nitrogênio que entra no rumen na forma de proteína verdadeira, na forma de nitrogênio não proteico, e o resultado final do metabolismo microbiano acaba sendo o próprio nitrogênio amoniacal. O nitrogênio amoniacal, então, ele dá uma ideia do próprio metabolismo de proteína dentro do rumen. E ele é importante por quê? Porque desse nitrogênio é que vão sair os aminoácidos da proteína microbiana, que é a proteína de alta qualidade e de mais baixo preço que nós temos no mercado. É isso? Bom, os ácidos graxos voláteis são o terceiro principal parâmetro. Nós vamos falar dos próximos, mas ele é o terceiro principal parâmetro, e está diretamente relacionado com o próprio pH, né, como eu acabei de falar, que é produto final da fermentação, e que a gente resumidamente pode definir como efeito direto da dieta. Por exemplo, uma dieta rica em volumoso, haverá um aumento significativo da concentração de ácido acético, que todos nós sabemos, tem 2 carbonos, e ao chegar no fígado vai para a síntese de gordura. Sendo síntese de gordura, ele vai para ou a gordura do leite ou para as reservas corporais, que nessa época do ano, ao invés de estar sendo acumuladas, estão sendo mobilizadas, não é isso? E uma dieta rica em concentrado, ela proporciona um aumento na concentração do próprio ácido propiônico, que no metabolismo de carboidratos, ele é um ácido glicogênico, que seria então um formador de glicose no fígado. E a glicose seria então o início de toda a produção de deposição de carne, deposição de tecido, vamos dizer assim. O próximo. Bem, aqueles 3 primeiros parâmetros são os principais, mas são influenciados por esses outros 3 parâmetros. Resumidamente, então, a taxa de passagem seria a quantidade de partícula que deixa o rumen em quanto tempo, ou por hora, ou por dia, né? Taxa é sempre alguma coisa por hora, por tempo, né? Algo por tempo. Então nós temos aqui que ela é influenciada diretamente pelo tamanho da partícula. Uma partícula maior, uma partícula grosseira,
não vai deixar o rumen tão facilmente, né? Então, nesse caso, o concentrado versus o volumoso, uma dieta rica em concentrado, com certeza terá uma alta taxa de passagem. Bem, se tiver uma alta taxa de passagem, automaticamente a taxa de diluição acaba sendo menor. Então, o que seria a taxa de diluição? É aquela quantidade de líquidos que entra no rumen, através principalmente da ruminação. Então, se eu tenho uma dieta rica em volumoso, eu vou ter, ou rica em fibra efetiva, se a gente quiser aprofundar um pouco mais, né? Uma dieta rica em fibra efetiva, nós teremos uma maior ruminação, e isso vai promover uma maior salivação. Só que a ruminação, ela é inversamente proporcional à qualidade do volumoso. Por que isso? Porque o volumoso de alta qualidade apresenta alta digestibilidade. E isso quer dizer o quê? Ele não vai retornar várias vezes para a ruminação, ele vai retornar muito menos vezes. Não é isso? Então a ruminação do volumoso de qualidade também é menor. Tá certo? Por conta disso, o enchimento ruminal desse volumoso de qualidade também é menor. Ele vai gastar muito menos tempo dentro do rumen do que um volumoso de baixa qualidade, que eu vou voltar a falar sobre isso, mas é o que nós estamos tendo aqui a partir desse mês. Com a seca, nós vamos ter, para aqueles que tiveram pastagens vedadas, nós vamos ter um volumoso de baixa qualidade, tá? E além da qualidade em si do volumoso, o que afeta diretamente no enchimento ruminal são os fatores indigestíveis desse alimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar com fibra em detergente neutro indigestível como indicador de fluxo de digesta. O que isso quer dizer? Ele é considerado um elemento inerte, entra e sai na mesma quantidade. Isso implica em que, se ele entra no rumen, ele vai gastar um tempo para sair do rumen, o próprio tempo de esvaziamento ruminal. Nós vamos ver isso mais para frente. A própria lignina, né, como um elemento indigestível mais conhecido, e os próprios taninos. O próximo. Bom, os fatores que influenciam a fermentação ruminal. Vamos falar sobre eles alguma coisa para a gente seguir adiante com uma ideia bem formada do que acontece dentro do rumen. Se a gente tiver uma ideia do que é velocidade de degradação, por exemplo, nós vamos saber que essa velocidade está diretamente relacionada com a própria digestibilidade desse alimento, com a própria qualidade dos seus nutrientes, com a facilidade de digestão desses nutrientes, certo? Então a velocidade de degradação seria então um fator, se não o primeiro fator que influencia na fermentação ruminal. Ela é dada o início, né, da velocidade de degradação é a própria adesão dos micro-organismos. Se houver uma facilidade de um micro-organismo se aderir àquela partícula, seja ela fibrosa ou não, a velocidade vai ser muito maior, certo? Por consequência disso, o enchimento acaba sendo reduzido. Então, quanto maior a velocidade de degradação, menor o enchimento ruminal, aquele efeito que incomoda o rumen e que faz ele retornar a partícula para a boca, para ela ser remastigada ou ruminada. Não é isso? Esses dois fatores, então, estão diretamente relacionados com a taxa de digestão e de passagem, como nós comentamos agorinha, e a composição da dieta, que nós não falamos, e vamos comentar aqui agora. A composição da dieta, ela influencia nos 3 principais parâmetros ruminais. Por exemplo, uma dieta rica em proteína, ela vai ter ou vai favorecer o crescimento de bactérias que se utilizam de proteínas, também conhecidas como proteolíticas. Uma dieta rica em carboidratos não estruturais ou, como quiserem, não fibrosos, o favorecimento de bactérias amilolíticas. E isso é um problema para o rumen. Essas bactérias amilolíticas, além delas, esse valor entre parênteses aqui, pessoal, é o pH que ela suporta. Além dela suportar um pH mais agressivo para micro-organismo, ela tem maior velocidade de adesão à partícula que ela utiliza. Então a bactéria já é agressiva em termos de degradação,
e suporta um pH mais ácido. Isso implica em que, se ela é mais rápida em começar a digestão e o próprio resultado da digestão dela favorece uma acidificação do ambiente ruminal, acaba sendo ela dando um feedback positivo para ela e negativo para as outras. Como nós podemos verificar aqui que uma dieta rica em fibra, ou a própria fibra daquela dieta rica em carboidratos não fibrosos, acaba sendo prejudicada porque os micro-organismos celulolíticos suportam pH de 6, pelo menos. Próximo. Bem, então o pH do ambiente ruminal, ele acaba explicando alguns fatores importantes para a gente chegar ao final ter como resultado a produção animal que nós falamos anteriormente, que é o nosso objetivo inicial, certo? Por exemplo, o aumento no concentrado da dieta vai favorecer o declínio do pH, como era de se esperar, certo? Certo, já nós vamos ver que isso pode não ser verdade. Tem exceções? Tem. Por exemplo, a utilização de agentes tamponantes. Para quem não sabe o que é um agente tamponante, é aquele elemento capaz de manter o pH numa faixa de atuação dele, tamponante, ou retirando hidrogênio do meio, que seria trazendo o pH mais para a faixa que ele está, ou favorecendo a liberação desse próprio hidrogênio, que seria para manter um pH que estaria básico ou acima da faixa do tamponante, ele traria esse tamponante para a faixa do ideal. Um tamponante muito utilizado na nutrição de ruminantes é o bicarbonato. O bicarbonato funciona muito bem, nós vamos ver um resultado de bicarbonato aqui, interessantíssimo. A pectina seria um outro elemento com função de tamponante, devido ao resultado final da sua degradação no rumen ser um ácido não tão forte. O amido ou os carboidratos não fibrosos, com exceção da pectina, como resultado final da degradação, nós temos o ácido lático, que é um ácido orgânico forte. O resultado da degradação da pectina é o ácido acético, um ácido volátil não tão forte, não tão poderoso em acidificar o ambiente ruminal. O que isso quer dizer? Que nós podemos melhorar o ambiente ruminal apenas com o fornecimento de alimentos ricos em pectina. Vou dar um exemplo clássico: o bagaço de laranja desidratado e pelletizado, vulgarmente conhecido como polpa cítrica, certo? Todos conhecem aqui, quem trabalha com nutrição já ouviu falar dele. Vamos mostrar algum resultado aqui também. Bem, o mínimo do pH, o valor mínimo de pH, coincide exatamente com os valores máximos de nitrogênio amoniacal. Era de se esperar, porque o mínimo do pH são, como eu falei no início, o pH representa o final, produtos finais de fermentação. E a fermentação implica em metabolismo de proteína. Se nós temos então, dentro da fermentação, um metabolismo de proteína, nós vamos ter um máximo de produção de nitrogênio amoniacal, justamente no mesmo tempo, não é? Esse tempo, com dietas fornecidas apenas uma vez, esse tempo ficaria entre 2 e 5 horas, 3 horas e meia, 4 horas, dependendo da quantidade de alimento que é fornecido e da própria ração total. O que tem nessa ração, isso varia muito. Rações com alta quantidade de carboidratos não fibrosos, o valor está muito próximo das 2 horas, certo? Bom, o próprio pH do ambiente ruminal, já falando apenas do pH, ele é capaz, né, de influenciar na digestão da fibra. O pH mais ácido, entre 6,2 e 6,7, por exemplo, já causaria um desconforto nas bactérias celulolíticas ruminais, são aquelas que vão degradar a celulose da parede, certo? Alguns autores, isso já em 84, citaram que essa redução na degradação da fibra, ela
ela na verdade ela ocorre de duas maneiras distintas. Então apresentaram o gráfico de duas maneiras distintas. Uma seria um declínio da digestão, quando o pH declina de 6,8 até por volta de 6. Então ocorre uma depressão na digestão, não quer dizer que ela cessa. Outra fase seria abaixo do 6, e aí os micro-organismos celulolíticos, fibrolíticos, né, não suportariam esse pH, e aí sim para o processo de digestão da parede celular. O próximo. Bom, então aqui, apenas para ilustração, no meu experimento de mestrado, eu forneci silagem de bagaço de laranja para ovinos, né, em gaiolas metabólicas, e fui coletando o líquido ruminal de hora em hora. E só para comprovar aquele valor que eu havia citado, nós temos aqui o mínimo de pH por volta de entre 2 e 4 horas. Estão verificando isso? Essas cores seriam os aditivos que eu utilizei na silagem, e o risquinho branco é o próprio bagaço de laranja sem aditivo nenhum na silagem. O que nós podemos verificar, e aqui eu queria chamar a atenção, é do valor mínimo de pH aqui, ó, por volta de 6,5. Esse valor seria um valor de digestão ideal, seria entre 6,7 e 6,9. Então estaria aqui a primeira dica, né, que o alimento rico em pectina, ele é favorável para o ambiente ruminal. O próximo. Então aqui nós estamos vendo o pH ruminal de vacas, no mesmo trabalho, né, na mesma dissertação, e nós estamos verificando aqui que o menor valor de pH foi justamente a silagem com apenas 25% de bagagem de laranja. A ração total que eu forneci, 75% de bagagem de laranja, não ultrapassou, né, o limite mínimo de 6,5. Então demonstra que a pectina, como tamponante ruminal natural, vamos dizer assim, é um fato interessante até de se pensar em incluir em dietas de alto nível de concentrado. Um outro exemplo, o próximo. Um outro exemplo, nós estamos vendo aqui, esse foi em Viçosa, com novilhos Nelore. E aqui não utilizei bagagem de laranja, mas sim bicarbonato. Então esse risco alaranjado é justamente a dieta com 80% de concentrado e por volta de 60 gramas de bicarbonato. Olhem se o pH atingiu 6,5, apenas 10 horas após o fornecimento da dieta. Essas curvas não estão tão características quanto as outras, porque o fornecimento de alimento, nesse caso, foi à vontade. Nós não fornecemos e retiramos como é feito tradicionalmente nos experimentos. Eu queria ver exatamente o comportamento do ambiente ruminal com alimentação livre. O animal come a hora que quer e eu vou lá de hora em hora, coleto o líquido ruminal para medir exatamente o que está acontecendo. E olha que a coisa é diferente do que a gente espera, do tradicional de experimentos, como nós vimos nos dois gráficos anteriores, né? O próximo. Bem, com relação ao nitrogênio amoniacal, são discussões ainda sobre o tema, que algumas pessoas vêm trazendo valores como o melhor valor para maximizar a fermentação. Por exemplo, Sater, né, em 74, isso in vitro, a gente pode inclusive suspeitar, mas in vitro ele citou que 5 miligramas de nitrogênio seria o mínimo de nitrogênio para maximizar a fermentação. Então, a partir de 5 miligramas de nitrogênio amoniacal que deveria ter no líquido ruminal para que fosse favorável à fermentação. Já Meres, em 77, verificou que o valor máximo, né, já não o mínimo, mas o máximo, estaria por volta de 19 a 23. Nós vamos ver numa figura que eu encontrei valores maiores, certo?
Em 86, Preston encontrou que 15 miligramas seria o ótimo, né? E em 94, Van Soyce, no sua publicação clássica, né, do livro de nutrição, traz como valor ótimo o 10 miligramas. Só que eu, como já posso considerar que depois de algumas tentativas de pesquisa nessa área, posso dizer que esses valores são muito bons para os americanos. Nossos valores brasileiros são diferentes. Nós vamos verificar, exceto o mínimo. Sempre os resultados nós vamos ver mais à frente, nós temos gráficos. O valor mínimo sempre esteve acima dos 5 miligramas, mas o máximo nós tivemos sempre acima do 23 também. Né? Bom, a concentração do nitrogênio, como eu falei anteriormente, é dependente da dieta. E ocorre uma redução com um aumento de concentrado. Por que será que acontece isso? Bem, se eu aumento o concentrado da dieta, muito provavelmente eu vou estar reduzindo o pH do ambiente. Concordo? Eu reduzindo o pH desse ambiente, as bactérias que seriam as utilizadoras do nitrogênio amoniacal não conseguiriam trabalhar. Quem são essas bactérias? Exatamente as bactérias celulolíticas. Então, quando eu aumento o concentrado, eu diminuo a população de bactérias celulolíticas e, ao mesmo tempo, eu tenho um aumento, uma redução da utilização desse nitrogênio, um aumento de acúmulo, não é? Bem, com relação à reciclagem, isso é muito importante aqui para o Mato Grosso do Sul, não só aqui, mas para o Brasil Central. Aquelas, estamos entrando já na fase então, novamente, só para frisar, dietas pobres em proteína, a reciclagem é maior. Por quê? É simples. Um bovino em uma pastagem vedada de Brachiaria decumbens, quanto que ele consegue de porcentagem de proteína na dieta? Com muita reza, 6%. Mas o rumen precisa de 1% de nitrogênio para sobreviver. Então está faltando 1 ainda, não está? Bem, se está faltando 1, da onde vem esse que falta? Exatamente numa eficiência na reciclagem. Nós vamos ver um resultado agora mesmo, para frente. Aguardem da reciclagem. O que ocorre então? A reciclagem com dietas pobres, ela passa de 23 para 52, exatamente para suprir aquela necessidade de nitrogênio que a forragem não está dando, não está fornecendo. Isso implica em que? Retira-se, né, aquela ureia que seria jogada fora na urina e passa ela para a saliva e assim consegue-se um mínimo de nitrogênio para que os micro-organismos suportem degradar aquela fibra da dieta vedada. Não é isso? Bem, então aqui, pode suportar, podem, né, os micro-organismos podem suportar a fermentação entre as suplementações. Aí eu vou começar a falar de suplementação. Será que nós vamos depender para sempre da reciclagem via saliva? Espero que não, né? Todo mundo aqui estuda, trabalha em prol de melhorar a produção. Só que nós não podemos voltar, dar um passo atrás, e que muita gente tem falado, a pecuária orgânica está direcionando a nossa produção para a gente parar de usar aditivos. Bom, se me perguntarem como minha opinião, se a pecuária orgânica for exatamente isso, eu não sou a favor. Porque nós sabemos que numa época de escassez, a dieta não tem proteína suficiente para isso. E nós não iremos aumentar nosso custo de produção por conta de europeu querendo comer carne de boi criado, terminado a pasto e só. É minha opinião pessoal, certo? Eu acredito que nós, como bons produtores de bovinos, como bons terminadores, nós temos que otimizar a utilização do próprio rumen para que essa população de bovinos que temos aqui possa chegar no mundo inteiro com qualidade, certo? Bem, voltando, o melhor status de nitrogênio dentro do rumen acaba sendo então favorável para a digestibilidade da dieta. Como a gente sabe,
o micro-organismo que degrada a fibra, aquela energia da quebra da fibra é necessária para a síntese de aminoácido, e o aminoácido precisa do próprio nitrogênio, que não tem na dieta, ou que não tem na forragem, se for uma dieta exclusivamente de forragem. Tem, mas é pouco, certo? O próximo. Bem, então aqui só para demonstrar aquilo que eu falei, que o mínimo e máximo seria entre 2 e 4 horas, novamente os ovinos alimentados com silagem de bagaço de laranja, olhem o mínimo. Esse daqui é no tempo antes da alimentação. Então, o animal estava numa gaiola metabólica e ele ao início do experimento, ele foi coletado o líquido ruminal e medido o mínimo. Então ele estava em jejum por uma noite e esse mínimo foi 5. Daí que as pesquisas in vitro citam os 5 como mínimo, né? O animal em jejum tem os 5 como mínimo. Se fosse abaixo de 5 ele não estaria vivo, não é isso? Ele precisa de energia o tempo todo, como nós. Nós temos glicose circulante o tempo todo. Os ruminantes têm que ter produção de AGV o tempo todo para ter a mesma glicose circulante o tempo todo, ok? Então está aqui, mais uma vez, 2 horas após o fornecimento do alimento, nós temos aqui um pico de produção de nitrogênio amoniacal. Próximo. Então, com vacas leiteiras, o mesmo ocorreu com valores por volta de 1 hora. Só que nesse caso a dieta era ração total misturada, e a ração dessas vacas leiteiras, como elas estavam no início da lactação, essa ração tinha 19% de proteína bruta. Então, isso era de se esperar que acontecesse o mais rápido. A proteína caindo no rumen, ela é atacada sim, desde que o pH esteja favorável. Como nós vimos no quadro do pH, ele estava favorável para a degradação do alimento. Então aqui não é surpresa que acontecesse então por volta de 1 hora. E olhem o máximo, no caso das vacas, 14, o próximo. Agora nós vamos ver um máximo aqui, com uma dieta com 20% de concentrado e 80% de volumoso, nós temos um máximo aqui de 36, 37. Isso foi com os novilhos Nelore. E olhem o comportamento, mais uma vez, do fornecimento à vontade de ração. O que acontece com isso aqui? Muito provável, se esse alimento não tivesse sido retirado do coxo, essa elevação da curva aqui, eu afirmaria com certeza que era a reciclagem de nitrogênio. Mas como o alimento ficou disponível o tempo todo, isso daqui nada mais é do que uma nova alimentação. O animal se alimentou novamente e começou um processo de degradação todo novo, certo? Isso foi feito por 12 horas, né? Então nós estamos vendo aqui. Mas a primeira alimentação é sempre a que o animal, no caso de animais confinados, é sempre a que ele ingere mais. Então daí esse pico aqui também por volta de 2 horas. Ok? O próximo. Bom, com os ácidos graxos, ele é muito dependente da frequência. Por que dependente da frequência de alimentação? Como eu falei para vocês, se eu fornecer alimento uma vez ao dia, nós vamos ter uma produção de ácidos graxos voláteis muito diferente de fornecimentos, vamos dizer, com intervalos, né? Bom, o início da fermentação e a composição da dieta são fatores que estão diretamente relacionados com essa quantidade de ácido graxo volátil total que a gente vê nos trabalhos. E isso daqui, esse em amarelo aqui, é uma das conclusões de um trabalho meu com ácidos graxos voláteis, que eu fiz uma simulação de avaliação de eficiência do ácido graxo, transformação dele em glicose. A gente acaba tirando outra conclusão do que aquela de produção total. Então, só para conferir, alguns resultados podem ter suas conclusões alteradas quando são considerados valores de energia, né? Quando eu pego aquele valor de ácido graxo volátil e transformo em quilocaloria de glicose, eu não vou tirar a mesma conclusão do experimento, nós vamos ver adiante. Bom, apenas para registrar, a correlação com o pH ruminal de todos os ácidos graxos são negativos. Isso quer dizer que quanto mais ácido graxo, menor o pH. Próximo. Então aqui
nós temos aqui as concentrações, né? 2 carbonos, acético, propiônico e butírico e o total. Então vamos guardar esse valor aqui, ó. O tratamento com um inoculante microbiano na silagem de bagaço de laranja produziu 74, a produção foi 74 e a produção mol por dia foi 3,8 moles por dia, proveniente dos ácidos graxos voláteis. E vamos olhar aqui o tratamento controle sem aditivos nenhum. O próximo. Bem, então olha só, a eficiência de transformação. Existem equações de regressão para essa transformação em energia, né? E nós podemos verificar que a soma em quilocaloria, aqui nenhum desses resultados apresentaram diferença estatística. E a hora que é transformado, então, a quilocaloria de glicose, de ácido graxo por quilocaloria de glicose, nós temos que a eficiência do tratamento que produziu menor quantidade de ácido graxo volátil foi exatamente a melhor eficiência. Por quê? Porque ele teve menor perda de metano, né? E uma maior produção de ácido propiônico, que seria o mais energético em termos de transformação de quilocaloria para glicose, né? O próximo. Bem, a relação então do ácido graxo volátil total seria então uma negativa, né, linear negativa aqui, com uma tendência de alteração da dieta. Com maior concentrado, nós vamos ter um pH mais ácido. Em compensação, uma produção maior de ácidos graxos, não é? E de volumoso, um pH próximo ao neutro, mas com uma produção menor devido ao tempo de retenção dessas partículas que ficam no rumo. Então acaba sendo a produção no final de 6 dias somadas, eu acredito que daria igual. Mas nesse momento, como é feito em horas, não é? Isso em horas acaba sendo que o volumoso fornece uma menor quantidade de ácido graxo para o ambiente ruminal. O próximo. Em compensação, nós temos aqui que a relação acetato-propionato, ela vai modificando, não é? E a produção de nitrogênio amoniacal também devido ao pH ruminal, não é isso? O próximo. Bem, então apenas para a gente ilustrar o ambiente ruminal, nós temos lá os carboidratos que podem ser fermentados. Vai haver um crescimento de micro-organismos, por consequência, um aumento na produção de ácido graxo devido à fermentação. Isso resulta numa redução do pH e o crescimento de streptococcus. Esse streptococcus, ele é grande produtor de ácido lático. Sendo produtor de ácido lático, vai haver mais uma vez, né, uma redução ainda maior do pH ruminal. E essa redução do pH ruminal acaba influenciando no crescimento de outras bactérias, que seriam aquelas celulolíticas, por exemplo. O que ocorre então com pH abaixo de 5, uma acidose aguda, né? Um aumento de lactobacilos, aqueles mesmos lactobacilos necessários para a produção de uma boa silagem. Uma boa silagem, ela se caracteriza com um pH entre 3,8 e 4,2. E esses micro-organismos sobrevivem nesse pH entre 3,8 e 4,2. Então, tendo o substrato, eles continuam o ciclo, continuam e sobra apenas lactobacilos, até chegar no pH que ele não suporta mais. E aí ocorre uma parada na fermentação. Essa parada na fermentação vai favorecer a absorção de ácido lático e, por consequência disso, num caso extremo, há um quadro, né, de acidose metabólica. Acaba acidificando então o próprio sangue do animal. O próximo. Bem, a taxa de passagem seria aquele parâmetro ruminal que poucos têm dado valor devido à padronização da literatura. Por exemplo, o ARC traz 3 velocidades, né? E o pessoal tem deixado de pesquisar
taxa de passagem, porque também acaba sendo um experimento complicado medir taxa de passagem, e sempre tem dado entre 3, dependendo do nível de produção do animal, nível de alimentação, tem dado entre 3 e 4,5, não tem modificado muito não. Então o que é feito? Faz-se um experimento de degradação e utiliza os níveis 2, 5 e 8 citados pelo ARC. E aí tem-se o 2 num nível baixo de produção, o 5 um nível médio e o 8 uma vaca de alta produção, por exemplo, certo? Que precisaria de uma alta taxa de passagem justamente para atender às suas necessidades, não é? Bem, com relação à suplementação e taxa de passagem, a gente pode então tirar algumas práticas de manejo disso daqui. A suplementação vai alterar